Hoje eu vou receber a Andrea Loures, que ela é mentora de carreira, médica, DJ, escritora, e ela tem esse livro publicado, O Domador de Rinocerontes. A Andrea propõe que viver é usar toda a sua potência, e isso de vez em quando pode levar você ao caos. E conviver também leva ao caos, Mas né? você também prega aqui que a gente pode viver com simplicidade o caos. Como, Andrea? Agora você vai ter que contar tudo. Vamos lá. Primeiro, entender o que é caos, né? A gente, às vezes, confunde caos com crise. E pode parecer bobagem, mas é uma definição muito importante para a gente fazer. Crise é algo que é passageiro. A gente percebe a crise, uma crise financeira, uma crise, um tsunami, então uma crise climática. Mas o caos não. O caos é aquela coisa que você dorme com o mundo de um jeito e quando você acorda ele está totalmente de outro. Vídeo que foi a pandemia. A pandemia foi um caos. Foi um caos, né? Total. E abriu as portas para mais caos. Então, o que significa basicamente? O caos ele tem uma velocidade absurda. Mas também ele é o melhor momento para você criar coisas novas, para você mexer na sua vida. Porque se você consegue driblar isso, e a gente deve conversar sobre isso aqui, você tem oportunidades fantásticas quando você está no meio de um caos. André, eu percebo, às vezes, essa frase, o caos é a oportunidade, a crise são oportunidades, o caos é a oportunidade, mas todas as pessoas estão preparadas para ver oportunidades no caos? Não. Infelizmente, esse é o grande ponto. A gente costuma dizer e costuma falar que mentalidade faz toda a diferença. Eu sei que parece clichê hoje, né? Todo mundo fala de mindset, de mentalidade, enfim. Só que mentalidade é muito mais do que simplesmente um conceito de que estou pronto para aprender ou estou pronto para não aprender. Mentalidade envolve comportamento. Eu sei que pode parecer algo meio sem sentido, mas olha só. Se você é uma pessoa que entende que tanto você muda quanto as coisas ao seu redor mudam, só a velocidade que às vezes é diferente, você consegue entender como viver no caos. Então, por exemplo, você vai evoluindo na tua vida, vai ficando mais velho e você vai mudando. Você já não tem os mesmos desejos de quando você era adolescente, você não tem os mesmos desejos de quando você era jovem, você tem outras habilidades. Então, você também vai evoluindo e o mundo ao teu redor vai mudando. Não necessariamente evoluindo para melhor ou para pior, não é essa a questão. Mas a questão é, nós mudamos e o mundo ao nosso redor muda. Portanto, aquela bendita frase, né? O rio nunca é o mesmo lugar, né? Eu esqueci direito como é que é a frase, mas o fato é, hoje eu estou aqui, se amanhã eu vier aqui, no mesmo horário, já vai ser diferente. Eu vou estar diferente, o local vai estar diferente. Então, quando a gente tem caos, o que acontece? Esta velocidade externa aumenta. Se você souber ficar tranquilo, ficar centrado em você, você consegue enxergar oportunidades que outras pessoas não vão ver. Então, estar preparado é entender quem você é, o que você quer, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis. As pessoas não sabem o que querem e saber que você vai ter que ser flexível para conseguir entrar nesse caos e trabalhar com ele. É como se a gente estivesse numa corrida de Fórmula 1. Você, de repente, tem que parar no pit stop. O que você faz? Você vai o mais rápido que você pode e está o tempo todo de olho na pista, porque você vai ter que voltar para lá. Então, é a mesma coisa. Na vida, você pode parar, o caos está aqui. Você para, troca ali o que você precisa trocar, aprende o que você precisa aprender, mas de olho no que está acontecendo no mundo. E, de repente, você pega uma oportunidade e entra de novo. Não sei se eu consegui fazer uma relação. A gente tem situações de caos que não são causadas por nós, por exemplo, a pandemia não foi causada, a gente teve que passar por esse momento. Mas quais momentos de caos que nós mesmos causamos? Eu acho que eu não consigo enxergar que nós causamos um caos. Eu consigo enxergar que quando a gente não tem muita segurança do que quer, ou pelo menos, veja, como eu falei, a gente muda o tempo todo. E pode parecer difícil de entender, às vezes o mais simples é o mais complexo, né? Mas o que acontece? Se você está seguro dentro daquilo que você é, ou quer, ou deseja, esse caos não te afeta. Então, a gente não pode confundir problemas emocionais, né, com caos. A gente não pode confundir problemas diversos, financeiros, enfim, com caos. Isto não é o caos. Isso são questões que você vai ter que passar, né? Mas caos é a definição do mundo de hoje. A velocidade com que ele está mudando. Amanhã você se vê diante de uma novidade que você não sabe o que é.
né? Enfim, caos para mim é velocidade extrema. É diferente do que é interno, do que são problemas internos que a gente passa. E essa confusão acho que é muito comum, André. Você achar que de repente você tem um problema emocional e tem muita gente que fala, eu tô vivendo um caos na minha vida. Às vezes o caos é uma separação, é alguma coisa pessoal. E na verdade não é isso. São problemas pessoais que não tem nada a ver com o caos. Exatamente. O caos, por definição, não é isso, né? O caos, você está inserido no meio de uma mudança completa e em velocidade alta. O que, às vezes, a pessoa... e isso está tendo demais, né? O tal do burnout. E há muito burnout que não é burnout. A definição de burnout, clinicamente falando, é algo... E aí você pode falar com maestria, porque você é médica cardiologista. É extremamente diferente do que as pessoas estão taxando como burnout. Há muita confusão, por incrível que pareça, de burnout com tédio. Você estar com tédio na sua vida, você estar cansado do que você está fazendo, não é burnout. Burnout é uma doença séria, né? Que você tem alterações cerebrais importantes, você tem queda de energia importante, enfim, tem consequências muito graves o burnout, real, né? Muitas vezes as pessoas começam a tomar medicamento e não conseguem parar, enfim. Estar insatisfeito com a vida, estar com excesso de trabalho, estar com excesso de tédio, não é burnout. E isso é algo que pegou muito a gente depois da pandemia. Porque houve uma mudança muito grande, né, Márcia? A gente ficou em casa. E aí as pessoas que trabalhavam muito fora perceberam duas coisas. Primeiro, que era bom estar com a família, né? Que era bom estar diante de pessoas e constantemente com os filhos, com a família. Vivenciou coisas que não vivenciaria se tivesse no trabalho o dia inteiro. E entendeu que a vida não é só trabalho, né? Foi um despertar. Foi. Pena que nem todo mundo despertou pro bem, né? Eu sinceramente, eu achei que a pandemia fosse... Que as pessoas fossem até mudar, né? Fossem trazer o que há de melhor na gente, mas trouxe o que há de pior, né? Meu Deus. Mas, enfim. E aí, agora, a gente está nesse momento. Eu não quero mais ir pro trabalho, eu agora quero ficar em home office, é híbrido. Então, enfim, isso gerou uma catarse e a gente está vivendo uma catarse. E agora, são as consequências dessa catarse, tanto do ponto de vista para RH, de empresas, quanto do ponto de vista de vida pessoal. Muita gente fez opções, né, que não está conseguindo sustentar, e esse é um problema, né? E por que é um problema? Porque as pessoas acham que quando você faz uma opção, quando você toma uma decisão, ela tem que ser pro resto da vida. Não tem. É tão mais leve se você entender que você pode mudar de ideia, né? E que hoje tá bom aqui, mas, gente, não deu não, eu vou para lá agora. Então, eu acho que tá faltando leveza da gente com a gente mesmo. Porque se você não tiver leveza... quem tá falando isso aqui pra você é uma pessoa que não tinha essa leveza, tá? Gente, eu esqueci de desligar aqui, desculpa. Não tinha essa leveza. Mas eu acho que ela é fundamental, até para você passar por esse mundo louco aí. Você acha que se a pessoa tem uma meta... E assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: às vezes você não precisa saber para onde você vai, mas você tem que saber aonde você não quer estar. Você tem mais ou menos uma direção do que você quer, seja porque você não quer estar aqui ou porque você quer atingir algum outro lugar. Você acha que ajuda a pessoa a ter essa leveza? Ou você acha que isso faz com que ela cada vez mais fique mais focada e atrás de cumprir pequenas metas para chegar na meta maior? Eu acho que a gente tem que dividir por fase de vida, né? Depende da fase que você está. Se você está na faixa dos 40, 45, em pleno despertar de carreira, está ali naquela fase que você trabalhou buscando alguma posição que seja, ou você é um empreendedor, você tem uma determinada estrutura que você tem que fazer, não tem jeito. Se você está numa outra fase, como a minha, por exemplo, talvez a sua, que a gente está numa condição um pouco mais leve, a gente já venceu o ego, talvez, a gente já não está mais com aquela coisa de carreira, eu tenho que ter um nome na frente, eu tenho que ter um sobrenome chique, comprovar muita coisa. É uma outra fase. Então, o que eu acho que a gente precisa, Márcia, é entender que não basta saber o que não quer. Porque a gente precisa saber o que a gente quer. Faz muita diferença quando eu sei qual é o sim que eu vou dizer. Porque o sim nada mais é que você falar não pro resto. E falar não para tudo não é fácil. Não. Então você tem que ter muita certeza do seu sim. Mesmo que daqui a 2 anos o seu sim seja outro.
Eu li um livro, se não me engano é do Morgan Housel, que ele comenta o seguinte, que ele fala que, como é que é? Ele fala do longo prazo, que a gente sempre fala, ele escreve muito sobre finanças, então ele fala que finanças basicamente é você entender o longo prazo. Mas o que é o longo prazo na vida da gente? A gente vira e fala assim, um dia, por exemplo, eu vou subir o Monte Everest. Legal, pô, vai lá, né? Você vai treinar, você vai tutar. A teoria é maravilhosa, mas vamos ver na prática, vamos para o teste? Então, o longo prazo, ele precisa ser, sim, dividido em pequenos, curtos prazos, eu não digo nem de meta, para você entender que você está no teste, para ver se é aquilo mesmo que você quer e se é para lá que você vai. Então, eu hoje não falo mais de meta. Eu acho que meta nos fecha muito. Eu falo de quem você quer ser daqui a 2 anos. Não é o que você quer ter, é quem você quer ser. Ah, não, eu quero estar diretor de uma determinada empresa, eu quero ter liberdade geográfica, então tá. Então, quem que você tem que ser para ter isso? Porque você tem que estruturar uma mudança grande sua. Não sei se Sim, você tá ótimo. Né, entendendo. E as pessoas não estão preparadas para isso. Às vezes eu começo uma mentoria, é muito interessante, que eu falo assim, ó, eu tenho 3 pilares na mentoria, basicamente. E o primeiro eu falo, não me mata, não mata o mensageiro. Porque o primeiro é a estruturação de quem você é, do que você tem e de onde você está. Do ponto de vista tanto de habilidades, quanto de desejos, quanto de coisas, crenças aí que estão aí meio misturadas. É fundamental isso. Porque na maioria das vezes a pessoa entra e fala assim, eu quero isso no final da mentoria. Quando passa cerca de 1 mês e meio que a gente trabalha isso, geralmente muda. Não, eu achava que eu queria aquilo, mas realmente o que mexe comigo é isso. E as pessoas têm muito... Sabe que as pessoas têm muito medo de conseguir o que querem? Sim, elas mesmas se auto-boicotam para não chegar lá. Porque quando você... tem uma coisa que eu acho muito interessante, quando você está se destacando e está indo, tem uma plateia esperando a hora que você vai falhar para a plateia falar, mas tá vendo? Ele não ia conseguir. Então assim, se você é muito louco isso, você se auto-sabotar para não conseguir chegar lá. E você tem que estar de olho nisso, Como vencer a auto-sabotagem? Nossa, pergunta de 1 milhão, eu também quero saber. A gente primeiro tem que aceitar que a gente está se auto-sabotando, não é fácil. Não é fácil a gente ter essa visão. E o que eu tô falando aqui, gente, não pensem que eu sou isenta disso. De jeito nenhum, né? Muitas vezes a gente prefere ficar onde a gente tá porque a gente tem ganhos secundários ali. E é uma amizade que você não quer deixar de ter, né? É um local que você não quer abandonar. A gente geralmente tem ganhos secundários. E a grande dificuldade está aí, né? É você entender o quanto você está disposta ou disposto a pagar o preço. Porque tudo tem um preço. Tem um preço. Então, se você cresce demais, aquelas pessoas que conviviam com você não são as pessoas que vão conviver com você para frente. Infelizmente. E é uma coisa que as pessoas não conseguem entender. Você pode ir lá, até mesmo sua família, você pode ir lá visitar, mas não está na mesma frequência, na mesma energia mais. Não tem jeito. E não é fácil você abrir mão. Porque e aí você vai ter que lidar com comentário, com os julgamentos. Ela deixou de vir, não vai mais, nunca tá mais agora disponível para vir na festa da família, não sei o quê. Então você acaba, às vezes a primeira crítica é inclusive a crítica da família. Não tenha dúvida, o pior inimigo tá dentro de casa. Tá dentro de casa. Né? Eu falo que se você quer fazer alguma mudança na vida, combina com teu parceiro, com tua parceira antes, porque senão é fadado ao fracasso. Ou ao término de relacionamento, né? Você coloca aqui no teu livro, Domador de Rinocerontes, a analogia com o rinoceronte. Por quê? Sim. Na verdade, é o seguinte. Quando eu escrevi esse livro em 2020, né, no início da pandemia, eu estava procurando uma metáfora. Eu gosto muito de simplificar as coisas. Eu estava procurando uma metáfora. Porque, para mim, já naquela época, o profissional do futuro ia ser o resolvedor de problemas. Né? A pessoa que tem um pensamento crítico, é a pessoa que é flexível e não, pelo amor de Deus, não é resiliente. Né? Resiliente significa que você vai aguentar firme, segurar e continuar do mesmo jeito, voltar a ser o que era. A gente não pode, a gente tem que estar sempre aprendendo. Então, aquela pessoa flexível, que entende cenário, sabe fazer leituras de cenário. E agora, com a história da inteligência artificial, com esse novo mundo, então isso vai ser mais imprescindível ainda. Né? Não basta você ter aquele monte de dados, você tem que saber interpretar, analisar. Então, mais ainda, a pessoa tem que ser assim.
E eu conheci uma teoria de uma socióloga, cientista política, ela é filósofa, um monte de coisa, Michelle Wucker. E ela fala do rinoceronte cinza. O Taleb fala do cisne negro e ela fala do rinoceronte cinza. Então, o cisne negro, né, basicamente é a representação daquilo que é absolutamente impensado, né? Você não consegue prever, é imprevisível, que te tira do prumo, vamos dizer assim, né? Fazendo a relação para pessoas, para a vida pessoal e não para finanças. Para Michelle, ela diz o seguinte, que 0,0001% das coisas são imprevisíveis. A grande maioria das coisas são previsíveis. A gente que não enxerga, por vários motivos. Porque a gente não quer ver, porque a gente não está preparado para isso, etc, etc. Só aqui já dá outro livro. E eu achei que isso tem muito mais a ver. Por exemplo, a pandemia foi um rinoceronte cinza. Nós sabíamos da pandemia desde dezembro. Sim. Né? A gente não quis ver. Aquela crise famosa do subprime nos Estados Unidos foi um rinoceronte cinza. Todo mundo sabia que ia acontecer. Mas a gente achou que... Enfim, essa é a figura do rinoceronte cinza. Por que cinza? Porque o rinoceronte assim, ele não é cinza. A gente olha para ele, pela pele, a gente vê cinza. Então, eu criei um domador de rinoceronte, exatamente, que é aquela pessoa que vai domar os desafios, vai olhar para o desafio, para o rinoceronte, vai entender o tamanho dele, vai saber se vale a pena ou não brigar com esse rinoceronte, se vai desviar ou se não vai. Então, o domador de rinoceronte é o profissional do futuro. É aquele que consegue se colocar nas mais diversas situações e entender o que vale a pena brigar, o que não vale a pena, e entender principalmente que o que está acontecendo fora de você não é para você, não é pessoal. A vida traz as coisas, mas né, não é para você, não é pessoal. Então, de repente, você vai ver uma questão, fala, isso aqui é grande demais para mim, ou dá licença, pode passar. E o domador é isso, né? O domador dança com o bicho, com a fera. A metáfora do domador é essa, porque aquilo tudo é ensaiado, né? Então ele tem o chicote, ele tem o banco, são artifícios para ele dançar com a fera. Então quem doma problema e quem é o resolvedor do futuro é o cara que dança, né? Não só se diverte, quanto fica atento para o cenário e dança com os problemas. E ao mesmo tempo você pode entender que naquele momento talvez seja grande demais para você, mas que você pode se capacitar para voltar a enfrentá-lo. Perfeitamente. Daí uma das habilidades é você aprender a desenhar cenários. Você sabe por que o domador tem um chicote e um banco? O banco de 4 patas, eu fui estudar doma, né? Para poder escrever o livro. Ele existe, é uma bobagem, mas a fera, ela precisa de ter foco para atacar. E quando você fica mexendo aquele banco com as 4 patas, ela fica meio que confusa. É lógico que isso não impede uma fera de te atacar, mas dentro daquilo ali da jaula, dentro do que foi treinado, as pessoas de hoje não vão ver isso mais, né? Só a gente da nossa época que é assim. Só. E o chicote é um estalo, é um lembrar para a fera, olha, quem manda aqui sou eu. Então, são ferramentas que a gente usa também como habilidades, como enfrentamento ou não, como uma energia maior ou menor, etc, etc. No mundo de hoje, André, o que eu vejo, e talvez você possa falar sobre isso, todo mundo se sente obrigado a ter uma opinião sobre tudo. Impressionante. Impressionante. Então, assim, o que a gente está falando aqui é escolher as suas lutas, as suas disputas, e talvez também escolher que, de repente, você não tem que ter opinião sobre tudo. Com certeza, a gente tem que ficar calado, né? Hoje, a mídia social abriu um circo de horrores. Todo mundo pode falar o que quiser, né? E não tá certo. Se você não entende do assunto, qual o problema? Você fala assim, olha, eu não sei disso, prefiro não opinar. Ou então me explica um pouco melhor. Porque o que está acontecendo, né, Márcia? A gente está ficando cada vez mais analfabeto. Os algoritmos fazem com que a gente só veja aquilo que a gente quer ver. Ou acha que quer ver. Então, não existe mais ninguém duvidando de você. Então, você se acha o dono da razão. Porque quem gosta de azul só vê azul, quem gosta de vermelho só vê vermelho. Então, a nossa verdade absoluta é o azul. E você fica cheio de razão. Cheio de razão. Né? E aí, discussões certas e essa polaridade toda que a gente está vendo. Olha, vai um conselho. Procure coisas que você nunca procuraria no seu Instagram, no YouTube, onde quer que seja, para aparecer coisas diferentes. E isso é fundamental. Se a gente não troca ideias, se a gente não conhece o ponto de vista do outro, como que a gente vai sobreviver nesse mundo? Você acha que é um problema de ego? Você não querer ser... que te contestem, porque você pode admitir que você está errado. Que existe uma outra verdade. Você sabe que eu acho que não é nem consciente.
a vida está indo para esse lado, né? Ao invés da gente estar mais aberto, a gente está ficando mais fechado. E eu vou te dar um exemplo. Eu sou apaixonada pela cultura do Vale do Silício, né? Eu já fiz 2 imersões lá, eu voltei de uma, eu estava te falando, voltei de uma agora há pouco. E sabe o que é grande no Vale do Silício? A diversidade. Lá tem gente de todo mundo, acho que tem menos americano do que pessoas de fora. E a característica deles é, eles ouvem os outros. Eles trocam sem julgamento. Então, lá você tem uma diversidade de pensamento impensável. E a gente não tem mais isso no mundo. Olha, a China hoje é a rainha da manufatura, ou seja, os Estados Unidos, o Vale do Silício pensa, traz a novidade e a China executa. Estamos desse jeito, né? Mas a gente precisa pensar, a gente precisa cada vez mais incentivar as pessoas a pensarem e a trocar. Porque se eu sou dona da verdade, eu conheço muito pouco. Eu conheço muito pouco para achar que eu sou dona da verdade. Ou seja, não sei nada. Ontem eu estava vendo uma pesquisa, um pesquisador de Harvard falando sobre as big techs que dominam o mercado de mídia e redes sociais. E ele falava que devia ser regulamentado, que não devia ser, o algoritmo devia ser diferente, que devia mostrar tudo que existe, etc., não só o que você gosta. Mas aí o ponto é o seguinte, elas são muito grandes, financeiramente muito poderosas, ninguém vai mexer com elas. Então ele chegou à conclusão de que nós que consumimos redes sociais deveríamos ser educados para fazer isso, buscar diferentes coisas nas redes sociais. Você acha que a gente tem vontade de fazer isso? É aquela coisa, né? Depende de quem a gente está falando. Você mudar algo que está aí, talvez os mais velhos, você não vai conseguir. Mas as nossas crianças estão aí, né? As nossas crianças podem e devem ser educadas de uma maneira diferente. Agora, como? Não sei te dizer como. A gente está vendo um descompasso muito grande entre as gerações. E aí a gente volta naquele caos que você está falando. A velocidade de uma coisa acontecendo... Exato. Os meninos já nascem com os dedinhos já assim, nascem né? sabendo subir até ali. Impressionante. Impressionante. Então, assim, eu vi uma vez uma palestra falando de mecânica quântica, dessas coisas, e foi muito interessante. O comentário é o seguinte, a humanidade vai acabar? Vai. Mas não é porque a gente vai ter um apocalipse e essas coisas, é porque nós seremos diferentes. Como nós existimos hoje, não será mais. Vamos ter ciborgues, vamos ter humanoides, então a gente vai ter uma outra humanidade. Eu, sinceramente, não sei como vai ser, mas eu acredito muito que, eu não sei, eu acho que todos nós temos uma centelha divina, eu acredito em Deus, eu acredito numa energia maior, seja o nome que você quiser dar, né? Eu acho que a gente precisa buscar a humanidade dentro da gente, porque, você vê, o que está acontecendo agora? As pessoas querem se ver, as pessoas querem se pegar, né? As pessoas querem agora tudo muito físico, tá todo mundo enjoado do digital. Eu não sei aonde isso vai parar. O fato é, a gente vai ter que ter cada vez mais um senso de... retidão não é a palavra, mas um senso muito forte de quem nós somos, né? De quem está à nossa volta e tentar ser mais humano, porque a gente está deixando de ser humano. Como vai ser daqui a 10 anos? Não sei. Teve uma palestra de um grupo de robótica agora lá no Vale do Silício dizendo que a gente vai se relacionar com robô. Eu falei assim, como assim? Ele falou, isso é claro, né? Já tem. Eu acho que existem caminhos bem evidentes que nós vamos chegar lá. Parece que na China já tem, desculpa o termo, né? Tem puteiro de robô, já tem, não sei nem, esse nome é antigo da minha época, mas tem já uma exploração sexual de robô, enfim. E que as pessoas estão carentes, muito carentes, e vão se relacionar com robôs. Nós vamos ser uma mistura disso tudo. Eu lembro quando a inteligência artificial surgiu, o ChatGPT, e eu baixei no celular, que eu comecei a fazer pergunta e interagir com ela. No final do dia, eu falei assim, gente, isso aqui é uma beleza. Ela não me contesta, ela me responde tudo que eu pergunto sem falar, mas por que você quer saber? Ela me faz exatamente tudo do jeito que eu quero. Então, mas assim, olha que perigo. Olha que perigo, porque eu tô indo por um caminho que aquilo você é ótima, maravilhosa. Eu não tenho defeito nenhum, e ela tá concordando comigo, porque o que eu peço é papá, eu falo, ela responde, eu falo, ela responde. Sabe o que você tem que fazer? Faz um prompt dizendo assim, olha, você não precisa concordar, eu não quero que você concorde comigo, eu quero que você seja... de mim. Eu quero que você seja... pode falar mesmo, eu quero que você seja
real, eu quero que você seja verdadeiro, eu quero que você use toda a sua capacidade analítica para me analisar e para me dar a resposta correta. Você vai ver a diferença. E aí, aqui a gente chega à conclusão. O tal do prompt. Se você não for uma pessoa open mind, que conhece e não souber elaborar esse prompt, você realmente vai cair numa vala comum e aquilo não vai levar você a nada. Então, a inteligência artificial vai funcionar? Vai. Mas para quem sabe usar. Pensa. Quem sabe usar. Exatamente. Por isso que eu comentei que eu acho que o pensamento crítico ele é mais fundamental ainda. E vou te dizer uma coisa. As estatísticas de analfabetismo funcional no Brasil surpreendentes. Foram para as galáxias. E antigamente, esta era uma situação dos mais velhos, que às vezes não tinham tempo de estudar, precisavam trabalhar. Hoje não, são os jovens. Os jovens que estão vindo para o mercado de trabalho não sabem interpretar um texto. Não sabem. Então, eu sinceramente, eu não gosto de ficar pensando no que vai ser do ponto de vista negativo. Eu tento ser otimista com a tecnologia, porque eu acho que a tecnologia é uma ferramenta. Eu falo muito que a gente tem que aprender a se inovar. A inovação, ela é pessoal, ela é sua. A ferramenta existe para te ajudar, né? Agora, se você não estiver aberto para isso, vai acontecer. Não adianta você botar a inteligência artificial na mão de um jovem de 20, 22 anos que não sabe ler direito. Exato. Ele não sabe como é que ele vai ter capacidade de interpretação crítica de uma coisa que ele quer saber se ele não sabe nem formular a pergunta. Márcia, eu fui num boteco outro dia, de esquina. A gente estava na casa da minha filha e tinha ali tem um almoço gostoso, vamos lá. Desci na esquina, um boteco, mas aqui em São Paulo, ali pertinho da Paulista, ou seja, nós não estamos falando de cidade pequena, né? E aí eu pedi você viu uma água gasosa? Tá bom. Aí o rapaz, você quer mais gasosa? É água normal, né? Aí eu falei, não, é água com gás. Água com gás. Ele não sabia que água gasosa era água com gás. André, eu estava com um cliente de transição de carreira, ele era um jovem, e a gente teve que fazer o currículo dele porque o currículo estava muito ruim. Esse menino, nós levamos dias para conseguir tirar dele o que ele sabia fazer. E assim, era um profissional bem formado, faculdade de primeira linha, ele saiu sem saber o que ele sabia fazer. Então, assim, é esse tipo de profissional esse tipo de juventude que vem vindo, muito rasa, que lê um título de uma notícia e acha que já leu o conteúdo inteiro. E aí quer dar opinião, né? E aí quer dar opinião. Você perguntou, quer dar opinião. E aí nós estamos naquele negócio que hoje as chamadas de notícias são para clique. Então, se você lê aquilo e você sai interpretando daquele jeito, então, assim, é uma desinformação tamanha que realmente as pessoas que estão indo, que estão no mercado de trabalho, estão recebendo, as empresas estão tendo mais dificuldade de integração, de trazer resultado, de fazer elas conviverem com as equipes que estão lá. Agora me diz uma coisa, eu queria te fazer uma pergunta. Eu fico imaginando, você é do RH, né? A gente tem 50 mais pessoas extremamente bem capacitadas, que estão transitando nisso, que são adeptas das inovações. Por que as empresas ainda têm tanta restrição? É a tal da Silver Age. E aí a gente vê que a resistência começa, e foi muito engraçado porque eu ouvi de um empresário, ele falava assim, ok, Márcia, você vai me trazer uma funcionária de 55, 60 anos. Tá bom. Essa funcionária, ela tem quantos anos mais de úteis para minha empresa? Daqui a pouco ela vai se aposentar. E ela vai querer sair. E eu vou investir um dinheiro nela para ela ficar pouco tempo. E ela é uma pessoa que, teoricamente, hoje, com o conhecimento dela, ela pode vender o conhecimento dela de outras formas, que não trabalhando todos os dias. Eu vou comprar o conhecimento dela como uma consultoria, como uma mentoria, mas aqui dentro eu tenho que dar espaço para quem está chegando. Eu acho isso um absurdo. Eu também acho. Porque a gente está aqui e com cabeça e com energia para gastar. Né? E outra coisa, de onde ele tirou que que o funcionário tem que ficar 10, 15 anos hoje? Não hoje se fica mais. O tempo médio de empresa é 3 anos, e você sabe disso, todo mundo sabe disso. De onde ele tirou isso? Pelo contrário, ao invés de ter alguém capacitado que vai entregar produção para ele de cara, do que ele pegar alguém, treinar 3 anos, 4 anos... Isso é assim, eu acho que isso E a resistência está muito grande. Acima de 50 a mais, assim, a gente vê um movimento grande, LinkedIn, promovendo. Acho que foi a Natura que fez, alguma empresa fez uma campanha grande e criou um selo 50 a mais.
Mas assim, não vejo grandes mudanças. Eu acho que, óbvio, todo mundo tem que saber a sua hora de sair do palco. Isso é fato, né? A gente tem que deixar para os novos atores que vêm vindo para brilhar também. A gente tem uma hora que a gente sai do palco. Mas acho que a gente está saindo do palco muito cedo. Porque o mundo não é mais igual era antes, né? Hoje 60, eu tenho 60, hoje eu tô no auge da minha produtividade. Mesmo porque produtividade não são horas na frente do computador. Produtividade é você entregar resultado. Exatamente. Né? E hoje eu entrego resultado 10 vezes mais do que eu entregava 10 anos atrás. E a gente agora vê o processo de todas as empresas querendo ser 100% presencial novamente. Do outro lado, a gente vê uma resistência das pessoas querendo pelo menos um dia na semana para home office, porque você acaba resolvendo um monte de coisa também. Não que você não esteja trabalhando, mas você consegue conciliar o pessoal com o profissional dentro de casa. Então, assim, a gente tá agora naquela época de batalha mesmo. Pessoas com energia que estão querendo continuar no mercado de trabalho, outras que estão vindo ainda despreparadas e querem entrar, e às vezes também tá difícil para elas entrarem e precisam se preparar. E olha, esse pessoal jovem de hoje, eu tenho 3 filhos, né? Eles não querem fazer o que a gente fez, não. Que é aquela coisa de trabalhar assim, não. Eles querem qualidade de vida. Eles querem ter o final de semana deles. Essa eu acho que é uma das um dos grandes impactos que as corporações vão ter. Como conciliar a qualidade de vida dessa geração que está vindo com produtividade. Mas aí que tá. As ferramentas vieram para isso, para nos dar mais produtividade, mais velocidade de fazer as coisas, desde que você saiba usar. Agora, eu acho assim, a gente está falando aqui de caos, a gente está falando de profissional de futuro, né? Eu falo que o futuro já é hoje, né? A gente está falando de uma série de coisas em que a gente tá misturando gerações o tempo todo. Você vê, o Brasil daqui a pouco vai ter mais idoso do que jovem. O mundo vai ter mais idoso do que jovem. Então as coisas vão ter que se adequar. A gente continua pensando no mundo para o jovem, mas a gente não pensa no mundo para os 50 mais. E é quem está aí. Então, eu acho que tem algum descompasso que em algum momento a gente vai ter que pagar essa conta. Todas as inovações agora que vem na área de saúde vão nos dar de 30 a 40 anos a mais. E você que teve no Vale do Silício, agora recentemente, o que se fala é em health tech. E outra coisa, nós vamos viver muito mais. Outro dia eu vi alguém falando assim, já estamos prontos para viver 150 anos. O que vai acontecer? Alguns órgãos, algumas peças do nosso corpo não foram feitos para viver tantos anos. Vão se desgastar e vão ser trocadas por algo biônico. Então, aquela coisa, lembra da mulher biônica? O homem de $6 milhões. Acho que nem vai custar tanto, Andréia. Não. Eu vi lá a Tesla, tinha um robô na vitrine da loja da Tesla lá. Tem robôs humanoides para fazer o serviço de casa. Olha que maravilha, gente. Já por um preço de um MacBook novo. Não brinca. $25 mil, Os Jetsons chegaram. Então, como que a gente vai não olhar para o envelhecimento? O envelhecimento vai ser só aqui, ó. Porque a peça que dá trabalho, uma articulação, um joelho, né, vai ser trocado. Mas o cérebro vai estar aqui. Para você ter uma ideia, o câncer, a velocidade das pesquisas em relação a câncer. Por que a gente vai ter mais câncer? Porque nós vamos envelhecer muito, vamos ficar muito aqui. Doenças que a gente não conhece. E as células não estão prontas para viver tanto tempo. A gente tem uma coisa chamada senescência, que a célula, ela mesma se mata, ela morre. Então, a gente vai ter outras coisas vindo aí e vamos ter solução para isso. Então, assim, a gente precisa pensar num mundo diferente. André, o caos nunca acaba? Eu acho que acaba, porque a gente tem, assim, para mim, assim, tudo que tem muita ordem vem um caos em seguida. E tudo que está muito caótico, em algum momento se ordena. Até mesmo esta velocidade, ela vai se ordenar. A gente passa por um período equiparados em velocidade, depois alguma coisa acontece de novo. Então, para mim, caos é cíclico. Caos, ordem, caos, isso para mim é cíclico. O que você tem que tentar é você não ciclar tanto desse jeito, para ter um pouquinho mais de saúde mental também, né? Então, aí você se conhecer e saber manter o equilíbrio nesses momentos é a solução. Eu não falo equilíbrio porque nós somos humanos e volta e meia a gente vai ter os destemperos. Quando a gente fala equilíbrio, dá um peso muito grande. Eu gosto de dizer que a gente tem que entender que a gente é como um pêndulo, né? Imaginando que a gente tem um centro e o pêndulo vai
oscilar para cá. Então, em alguns momentos, você vai ter que vir aqui, um exemplo, mais para a carreira, em outros mais para casa, outros mais para a saúde. Mas o fato é você nunca se afastar muito da tua linha central, porque aí há uma quebra. Né? Então, se você consegue entender que a sua vida é um pêndulo, em alguns momentos se dedica mais aqui, outros ali, sempre de olho naquilo que te é caro, né? Naqueles valores que você não abre mão deles, na tua família, enfim, o que quer que seja importante para você, você sobrevive. Equilíbrio eu acho muito pesado, mas como um pêndulo em volta do seu eixo, sim. Hoje nós temos então a Andrea, que explicou pra gente como sobreviver ao caos que está instalado e ele vai e vem. Andrea, foi um prazer tê-la aqui conosco. Para mim foi ótimo, Márcia. Muito obrigada, Tem ainda adorei. muito assunto pra gente tratar. Espero que você volte conosco. Só ser convidado. Obrigada. Obrigada, gente.